Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, viu, que está aqui conosco na Way House Church. Vamos agradecer a Deus. Vamos para a palavra que Deus vai falar com a gente hoje em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Pai, muito obrigado, Senhor, por até agora o Senhor ter estado presente aqui conosco, Senhor. Muito obrigado por ter recebido nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelos meus irmãos, pela comunhão que teve aqui nesse lugar. E nós pedimos que essa comunhão ultrapasse os limites da comunhão e entre na unidade. Ultrapasse, Senhor, o oi, tchau, e entre, Senhor, no limite de conversar, de estar juntos, que haja cura entre nós, a nossa comunhão. Jesus, fala conosco nessa noite, nós precisamos ouvir tua voz. Hoje, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser profética nesse lugar. E haverá aqui muitas curas, muitas libertações. Muitas pessoas que estavam travadas vão destravar nessa noite. E o seu nome vai ser glorificado. O seu poder vai se revelar a partir da sua palavra, a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Evangelho escrito por Dr. Lucas, capítulo 7. Versículo 11. Um texto, mais uma vez, muito conhecido. Porém, muito poderoso. Durante a semana eu estava com esse texto no meu coração e hoje Deus trouxe algo para nós aqui. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 15 apenas. Se não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui no telão, que é a mesma versão que a minha aqui. Não deu certo? Então aqui, então acompanha a sua Bíblia. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar na porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Pode fechar sua Bíblia, desligar seu celular. Em nome de Jesus. Querido, Jesus, ele nasce em Belém, cresce em Nazaré, ele tem seu ministério em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum, no começo do capítulo, e a Bíblia vai dizer que ele faz um milagre de uma forma diferente. Tem um servo de um dos centuriões, de um dos soldados, que está muito mal, e o centurião chega a Jesus e fala: Jesus, meu servo está muito mal. E a Bíblia diz que Jesus está indo até o encontro desse servo. No meio do caminho, o centurião para ele e diz assim: vamos fazer o seguinte, não precisa ir até lá, eu sou líder também, eu entendo esse negócio de liderança. Dá uma palavra e essa palavra vai curar o meu servo. Jesus se espanta com tamanha fé, e quando Jesus libera essa palavra, quando Jesus volta a fazer o que ele estava fazendo, a Bíblia diz que esse moço foi curado apenas com a palavra de Jesus. Isso em Cafarnaum. Agora Jesus sai de Cafarnaum e ele vai para uma cidade chamada Naim, uma cidade distante, uma cidade que é um pouco mais de 40 quilômetros, e ele vai na caminhada junto com os seus discípulos, e a Bíblia diz que é uma multidão junto com ele. Ele não está sozinho. E quando ele chega na porta dessa cidade, a Bíblia diz que tem uma outra multidão. Jesus está entrando na cidade e essa outra multidão está saindo da cidade. E quando essa multidão está saindo, a Bíblia diz que ele avista uma mulher que não tem o nome, ela é viúva, e ela está enterrando o seu filho. Ele avista essa mulher, o filho está atrás, no esquife, em muitas traduções, ou no caixão, e Jesus olha para ela, vai até o encontro dela e diz assim: não chora. Ele ultrapassa a multidão, chega no morto, encosta no caixão, encosta no esquife e diz: menino, levanta. Nesse momento acontece um
milagre, a palavra de Jesus é revelada. O menino começa, já senta, e agora que o menino está sentado, ele entrega de novo a sua mãe. E Jesus é embora. Esse é o texto que nós lemos aqui. É muito curto, mas muito profundo. E eu quero, a partir de agora, fazer algumas pontuações pelos horários. Olha só. Existe todo um ritual para sepultamento judaico. Todo um ritual de sepultamento judaico. Quando um judeu recebe a informação que um ente querido, que um parente, que um amigo, que um familiar morre, obrigatoriamente ele rasga a sua roupa. Então quem é que rasga a roupa? Aquele que é muito próximo, marido, esposa, ou cônjuge, ou família, pai, mãe, filho, tio, tia, ou amigo muito próximo. Ou seja, ele demonstra o luto dele rasgando a roupa. É como se ele estivesse rasgando o coração com a perda. Então o judeu rasga a roupa no momento do luto, para mostrar que o coração dele também está rasgado, está sentindo a perda. Um outro ponto interessante: judeu não crema corpo, não faz cremação de corpos. Muitas pessoas me perguntam se é pecado cremar corpo. Um avião que explode, como é que isso não vai? Não. Mas ok. O judeu, o que ele acredita naquele texto de Gênesis capítulo 3, que do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Então é por isso que eles não cremam o corpo. E é interessante que esse esquife, que esse caixão, ele é uma maca. Então você imagina uma maca aberta. Por quê? Porque quanto mais contato com a terra, com o pó, tiver o cadáver, eles acreditam que mais rápido ele sai desse mundo. Então o judeu acredita que a alma só se desliga do corpo após o enterro. É por isso que o judeu enterra no mesmo dia. O velório e o enterro é rápido. Então eles enterram no mesmo dia, por achar isso. Algo interessante que esse texto, que a mãe do menino, ela está na frente do cortejo. Ela está na frente. Atrás estão as pranteadoras, isso é uma prática judaica, né? As pranteadoras. E atrás das pranteadoras, os músicos. E atrás dos músicos, os amigos familiares, etc, acompanhando o cortejo junto com o fúnebre. E o luto judaico dura 7 dias. Então a pessoa não vai trabalhar no outro dia, nem depois. O luto judaico, o choro, o pranteamento dura 7 dias. Durante 7 dias, e um ente querido, eles estão fechados, vivendo o luto. Entenderam até aqui, queridos? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que sofreu luto, é importante viver o luto. É importante entender que tem muita gente que entra numa casca, entra numa bolha, mas não, eu não vou viver isso, eu não vou sofrer, e acaba fazendo o quê? Guardando, entrando nessa bolha, e é pior. Depois você pode ir no seu psicólogo, na sua psicóloga, e perguntar, porque isso vai te trazer problemas emocionais mais pra frente. Então, enfrente, chore. Chore de verdade. Não tenha medo de passar pelo luto. É importante o período do luto. Amém, queridos? Amém. Jesus anda mais de 40 quilômetros com essa turma toda. Ele dá de frente com o cortejo. E agora, ele dá de frente com a mãe. Isso aqui é o segredo desse texto. Por quê? Por que a mãe está ali na frente? Qual é o problema da mãe? Segundo a tradição judaica, existe um judeu que se converteu ao cristianismo, ele chama Alfred Edersheim. Na verdade ele não chama, ele morreu em 1800 e pouco. Ele diz sobre os funerais da época de Jesus, ele fala assim, uma mulher que trouxe a morte para o mundo deveria tomar a frente na procissão funeral. Olha por esse lado judaico aqui um pouco. Eu estou explicando muito judaico para a gente poder entender o que aconteceu ali, para saber que dor é essa dessa mulher. E não é apenas a dor da separação da mãe e do filho. Tem um pouco mais
profundidade. Essa mulher já é viúva. Essa mulher já perdeu o marido. E ela tem um único filho, homem. Esse filho continuaria a descendência, a geração. O que aconteceu? Ele morre. Para ela isso é uma culpa e um peso muito grande. A partir de agora, ela indo na frente do caixão, ela indo na frente do velório, ela assume a culpa e a responsabilidade pela morte do filho. Então a mulher nessa época ia na frente de um velório ou na frente de um cortejo quando o filho não tem mais pai, agora o filho homem que morreu, a sua descendência está acabada, não tem mais como procriar, não tem mais o que fazer, acabou a descendência ali. Então imagina agora o peso e a culpa sobre essa mulher. Por quê? Não é só viuvez, agora ela também tem o peso porque acabou ali, a família dela não tem mais como prosseguir. Então, quando Jesus está de frente com ela, Jesus conhece a tradição judaica. Jesus já sabe o que está acontecendo ali por olhar para ela, porque não tem lógica. Ela poderia estar no final ou do lado do filho no caixão. Sim ou não? Ela está na frente e Jesus está na frente e eles se encontram. A Bíblia diz que Jesus naquele momento olha, automaticamente ele já entende o cenário, ele já sabe o que aconteceu e faz o quê? Tem compaixão. Gente, olhar para o coração dessa mulher é algo que Jesus é especialista em fazer. Jesus olha para nós de uma forma única. Jesus olha para nós de uma forma muito pessoal. Jesus conhece a nossa história. Jesus conhece as nossas dores. E muitas das dores emocionais, ou muitos dos comportamentos que hoje nós temos, é totalmente inconsciente. Ou nós não queremos fazer, mas inconscientemente está ocultado dentro de nós, está enraizado em nós, e acaba o quê? Florescendo através dos comportamentos. Então Jesus olha para o coração dessa mulher, que a própria religião fez o favor de fazer o quê? Expor. Vou expor você, fica lá na frente, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, fica na frente agora. A religião fez isso. E agora entende uma coisa, e começa a pregar. O sentimento de culpa que nós carregamos muitas vezes é uma das dores emocionais mais devastadoras da nossa alma. O sentimento de culpa é uma das dores emocionais mais devastadoras da nossa alma. Olha o que o próprio Freud dizia. O sentimento de culpa exerce um papel crítico em nós e é um obstáculo poderoso para encontrar a felicidade. Ou seja, você fica preso em um lugar por causa da culpa. Você não consegue passar do obstáculo da culpa, ele é muito grande. Aí eu fui analisar uma pesquisa, fizeram uma pesquisa em duas universidades dos Estados Unidos, na Waterloo e na Princeton, sobre como que desencadeia esse sentimento de culpa e os problemas que causam. Um dos problemas que causam o sentimento de culpa é o aumento do peso. Eu estou culpado aqui. Só para quebrar, pessoal. Sentimento de culpa, você vai começar a mastigar um pouco isso, a comida ela vai fazer o quê? A comida vai te saciar ao ponto de você... Que bom. Eu estava pensando, há um tempo atrás eu comia à noite de uma forma tão compulsória e eu não passava mal. Eu comia o que fosse, eu não passava mal. Hoje eu não passo muito nada. Pode ser idade também, né, doutor? As pessoas que têm depressão, elas apresentam uma reação de culpa aumentada. Então, não que a culpa gere depressão, porém a depressão em si tem uma parcela de culpa disso daí. E um ponto importante que eu achei aqui, que a culpa pode ser o fator chave na procrastinação. Olha que interessante. O sentimento de
culpa por alguma coisa que nós cometemos um dia, ele nos faz hesitar em iniciar uma nova tarefa, com medo de cometer um erro, ou o mesmo erro. O que a gente faz? Eu não vou fazer. Se eu já errei lá, irmãos, isso não é algo que você planeja, não é algo, nossa, eu vou fazer uma estratégia, um planejamento estratégico aqui. Não, é algo inconsciente, que nos aprisionam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse sentimento de culpa faz com que a gente comece a procrastinar as coisas. Por quê? Eu estou com medo. Eu vou de novo errar? Eu vou de novo cometer o mesmo erro? Eu vou cair na mesma coisa? As mulheres sentem mais culpa por causa do estereótipo que a cultura impõe. Então, a mulher que não se enquadra no estereótipo que a cultura fala que é o ideal, elas se sentem culpadas por causa disso. Um sentimento de culpa moderado pode nos ajudar a deter ou passar por cima de comportamentos negativos. Quando a gente consegue controlar isso, nós passamos por cima, e ao contrário, piora. O sentimento de culpa exacerbado pode manter você atolado nesses comportamentos negativos. Então você imagina o que essa mulher está passando. Porque não é só a perda, não é só o rompimento da mãe e do filho. A religião fez isso com ela agora também. Então ela carrega a culpa e a responsabilidade, porque ela não pode mais fazer o quê? Dar sequência à geração. O peso da culpa, espiritualmente falando, ele nos afasta de Deus. Lembra de Adão e Eva? Quando eles pecam, eu vou fugir. Eu estou com culpa. Eles sabem que errou. Eles sabem que eles pecaram. O que ele faz? Eu me encoberto aqui e vou fugir. O peso da culpa faz exatamente isso. E agora, o caso da viúva, ele pode piorar um pouquinho mais. Porque culpa e vergonha são sentimentos distintos. Não são o mesmo. Além da culpa, ela também sente vergonha. A diferença entre culpa e vergonha é mais ou menos assim: eu sou mal, ou eu fiz coisas más. Entende a diferença de um para o outro? O sentimento de vergonha ainda pode ser um pouquinho mais prejudicial do que o sentimento de culpa. Mas esses dois sentimentos, eles fazem o quê? Eles nos isolam, nos aprisionam e faz com que a gente não consiga enxergar o que vem de fora, o perdão de Deus, as coisas boas que Deus tem feito para nós. E agora a gente se isola, pode entrar em depressão. E além disso ainda tem um cão. Olha o que fala em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O cara ainda acusa a gente lá diante de Deus. Você está vendo o Giovanni, está vendo a Fabiana? Deus, olha lá, estão fazendo coisa errada. Deixa eu entrar na vida deles. Lembra de Jó? Lembra a conversa de Deus e o diabo? Ô Jó, ô Satanás, você viu meu servo Jó, que beleza que ele é lá? É lógico, dá tudo para ele. Satanás fica nos acusando lá e aqui. O peso da culpa é lá e aqui. E a gente fica com os ombros, o quê? Eu estou culpado, eu fiz mesmo, eu estou errado. E agora? Aí Jesus olha esse cenário e fala o que para ela? Não chora. Olha que interessante isso, irmãos. Jesus falando não chora para ela, é como se fosse assim: todo mundo deve ter falado, não chora não, Deus vai te consolar, meus sentimentos, meus pêsames, é só mais um. Mas Jesus não é mais um. Jesus não veio com palavrinha de autoajuda, Jesus veio com a cura e com o bálsamo sobre a nossa vida. Eu tenho uma pergunta para fazer para nós essa noite, individual. São três, na verdade.
A primeira pergunta é: qual cortejo fúnebre nós estamos guiando? Ou nós estamos na frente? O que aconteceu que nós estamos lá no cortejo fúnebre da frente e estamos levando essa multidão? Ou essa culpa? Qual é o seu e qual é o meu cortejo? Que culpa é essa e que vergonha é essa que nós estamos carregando até hoje? Mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo sabendo tudo o que aconteceu, continuamos a carregar esse peso e essa culpa sobre nós. E até quando nós vamos ficar presos nesses atos passados e restringir um avanço futuro? Aí você responde para você mesmo. Pastor, mas me fala uma coisa. Como é que Jesus me vê? Eu errei. Eu pequei. Eu fiz. Não deveria. Preciso retomar. Como é que Jesus está olhando para mim? Feche seus olhos, só um segundo. Jesus está olhando com amor e com graça para você nessa noite. Eu sei desse peso que você está nas costas, que espiritualmente você tem carregado, mas o olhar de Jesus não é condenatório. Esse Deus condenatório nós não conhecemos e não acreditamos. Amém. Nós conhecemos um Deus que olha e fala assim: que peso é esse que você está carregando? Calma. Amém. Calma. Não chora. Não chora. Olha os olhos. Olha que lindo que acontece agora. Quando Jesus fala não chora, Ele consola ela pela sua palavra. A palavra de Jesus consola a gente, amém, queridos? Amém. Ele passa pelas pranteadoras, Ele passa pelos músicos, Ele passa pela multidão, Ele chega no menino morto. O funeral parou. E está todo mundo olhando. Que homem é esse? Ele nunca tinha ido a Naim. Apesar de abre uma aspas, ele só foi lá fazer isso e voltou de novo. Jesus não ficou em Naim nem mais um minuto. Ele foi com um caso específico. Ou seja, Jesus hoje deu essa palavra para você porque é específico para você, entendeu? Paralisou, está todo mundo lá e Jesus encosta onde? Ele encosta no caixão, no esquife, aquilo que representava a morte. Quando você olha para um caixão, você fala o quê? Nossa, que legal, vou levar para a praia para surfar. Não, é morte o caixão. Jesus encostou naquele símbolo de morte e disse o quê? Levanta daí. Primeiro passo, Deus derrama bálsamo sobre nós. Amém. Quem recebe o bálsamo de Jesus, levanta as mãos, porque a partir de agora é profética essa mensagem. Receba o bálsamo de Jesus sobre as suas dores. Não importa qual seja, o Senhor tem bálsamo nessa noite para você. Aleluia. Não chora. Não chora. Amém. Esse símbolo de morte que chegou até aqui, que chegou até hoje, que a gente não consegue romper, que traz esse peso todo, Deus hoje aniquila isso e você sai desse lugar. Você se liberta desse símbolo. Você muda o ambiente da maca, do caixão de esquife e se levanta. Ou seja, sai desse lugar porque a vida chegou hoje e a partir de hoje você rompe em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Jesus, ou o toque de Jesus, faz o menino voltar, faz o espírito, a alma voltar, faz tudo se alinhar. O que Jesus quer nessa noite é que você se alinhe à palavra que Ele tem para você. Chega de viver morto, ou chega de viver no lugar de morte, porque aonde Jesus chega, o que Ele fez por nós é o quê? Trazer vida, e Ele trouxe essa vida para nós. Então, a palavra para nós hoje é: chega de ficar no lugar de morte, se levante. Amém. Ponto final. Chega. Chega. Por quê, pastor? Porque a ressurreição desse menino traz de volta a essa mulher não só a alegria de ter um filho novamente, ele traz de volta a essa mulher o rompimento
da culpa, da acusação. Ele liberta essa mulher de acusadores, de tudo aquilo que um dia aprisionou ela. A ressurreição do filho da viúva de Naim trouxe para ela liberdade. Você entende isso, né? Aí eu quero te falar uma coisa que você acho que não se lembra muito bem. A ressurreição do filho de Jesus, ele te trouxe liberdade. Aleluia. A ressurreição do filho de Jesus, ele te trouxe paz novamente. A ressurreição do Filho de Deus trouxe a você saúde emocional, trouxe a você graça. Então nós não precisamos viver nesse lugar de morte, porque a cruz de Jesus e a ressurreição dele nos trouxe um lugar de vida. Levante-se, levante-se, porque nós estamos debaixo da ressurreição de Cristo, e debaixo da ressurreição de Cristo não tem morte. Aleluia. Consegue se alegrar com isso? Glória a Deus. Olha aqui o que a ressurreição de Cristo te trouxe. Escuta com muita atenção. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. No verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ressurreição que Jesus nos trouxe de vida, nos aliançou a Jesus, e a partir de agora nós temos uma nova vida. Nós vivemos nessa vida se a gente quiser. A decisão está em nós. A decisão de viver com essa culpa é minha e sua. Ela poderia ter chegado para Jesus e falado: não, Jesus, não ressuscita não, eu quero ficar vivendo aqui o meu luto, eu quero viver a minha crise, eu quero continuar nesse lugar. Ou ela resolveu se apoderar daquilo que Jesus tinha feito e ter vivido uma liberdade que antes não tinha. Em nome de Jesus, viva e aproveite a liberdade que Jesus deu na cruz do Calvário para mim e para você. A ressurreição de Cristo, ela se chama graça. Ou seja, nós somos alcançados por ela, porque Ele um dia morreu por mim e por você. Aleluia. Amém, queridos? Fiquem de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles pecassem, eles tinham que pegar um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nada. E com esse cordeiro levasse até o sacerdote, até o pastor do lugar. E o sacerdote analisaria o cordeiro. E depois da análise do sacerdote, o sacerdote ofertava ao Senhor aquele animal. E a Bíblia diz que o pecado daquela pessoa era coberto. O pecado daquela pessoa, por causa do sangue desse animal, Deus o perdoava. Passava um tempo, ele novamente pecava e ele levava novamente o cordeiro lá para o sacerdote. E novamente o sacerdote olhava o cordeiro e falava: não, eu posso aceitar, nós aceitamos esse cordeiro. Ele o matava, e aquele sacrifício chegava às narinas de Deus, e Deus perdoava aquele homem. Mas aí veio Jesus e
Deus, analisando Jesus como o cordeiro dele, Ele viu que ele estava perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha nada. E agora não era mais um animal, era o próprio Jesus, o próprio Deus, se entregando, morrendo por mim e por você. Aleluia. Pelos pecados passados, presentes e futuros. E Deus, olhando aquele cordeiro que era Jesus, disse assim: ele é perfeito, ele não tem marca, ele não tem mancha. Ou seja, eu aceito esse sacrifício, eu recebo esse sacrifício. E nós, acreditando nesse sacrifício, nós estamos debaixo desse sacrifício. E o pecado que um dia foi condenatório, Jesus pagou. Não temos mais. Agora Deus nos olha não pelo que nós fazemos, Deus nos olha por quem nos sacrificou. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Toda a culpa agora não existe mais, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, aquilo que nos trouxe peso, culpa, julgamento, Ele levou sobre si. E hoje nós somos livres, 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 livres desse sangue. Estamos debaixo do sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha, Deus olha para mim, para você, e Ele fala: filho, eu não me lembro mais do seu pecado. A Bíblia diz que o apóstolo do amor, o apóstolo João, diz assim: filho, não pequeis. Não pode pecar mesmo, nós não podemos pecar. Porém, se vocês pecarem, há um advogado justo e fiel que pagou por esse pecado, e você está livre de condenação de homens, de Satanás, de julgos passados, e hoje você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. A culpa não existe mais. Você está livre. Você olha aqui para mim. Quem recebeu esse favor imerecido de Jesus na cruz? Levanta a mão bem alto. Quem aqui precisa desse favor? Levanta a mão bem alto. Se você recebeu, agora abaixa a mão e olha para mim. Está aqui, ó. Você recebeu, o sangue de Jesus está sobre você, tá ou não tá? Sim ou não? Amém, está sobre mim, o sangue de Jesus. Ok. Aí alguém erra com você. O que você tem feito? A culpa é sua. A culpa é isso aqui. O que você recebeu? Sangue, perdão, sem condenação. Aí você dá o quê?
ser lavado e remido no sangue. O sangue flui de você. Ele entra em você, limpa você, e entra nas pessoas que estão ao seu redor, e não tem mais como ficar preso ao passado, não tem mais como não perdoar, porque o sangue te fez perdoar. Aleluia! Põe a mão no seu coração. Toda trava na sua mente que não queria que você entendesse sobre o sacrifício de Jesus, nós quebramos pelo poder do nome de Jesus. Que haja libertação agora de mente, e você viva o sangue de Jesus sobre a sua vida. Flua a partir de você o sangue de Jesus. Que as pessoas vejam o sangue de Jesus. Que haja perdão, que você perdoe. Perdoe. Deixa fluir o sangue. Deixa fluir o sangue de Jesus sobre você. Pastor, mas foi muito grave. Sobre Jesus foi muito mais grave. Sobre Jesus foi todos os pecados. E o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu. A morte venceste. O Senhor venceu. O Senhor derramou. O Senhor foi um sacrifício vivo por mim. Não tem como eu viver mais nessa vida sem mudar. Não dá mais. O posicionamento nosso hoje é o entendimento. Eu recebi o sangue de Jesus. Aquilo que você recebeu, reparta. Reparta com alguém. Tem gente que está aprisionado na culpa, tem gente que está aprisionado no medo, tem gente que está aprisionado sei lá onde. Abraça alguém aí e libera ele. Pastor, não abraça alguém e libera ele agora em nome de Jesus, profeticamente. Vai, abraça alguém e libera ele em nome de Jesus. Recebe o sangue, tem entendimento do sangue, seja lavado pelo sangue. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição está no sangue. O poder da ressurreição está em Jesus. Ele te lavou. Ele te... Encerra agora, põe a mão na cabeça. Profeticamente, em nome de Jesus, todas as mentiras incultadas de Satanás sobre a nossa mente caiam por terra agora pelo poder do nome de Jesus. E as verdades da cruz do Calvário, as verdades da ressurreição de Cristo, seja liberada sobre a sua mente agora. Todo o peso da carne, todo o peso da lei, nós quebramos pelo poder do nome de Jesus. O que vai fluir de nós é a graça, o Espírito, é o viver do Espírito. Quem comanda a nossa vida é o Espírito. Quem muda a
do Espírito. Aleluia, aleluia. A partir de hoje, quando você estiver numa situação que alguém fez algo contra você, você vai lembrar o que Deus fez por você. Você não vai ficar mais preso por falta de perdão. Você não vai ficar mais preso por problemas passados. Que o Senhor te libertou dessas coisas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Presta atenção, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo na cruz, na ressurreição se fez novo. O poder de Jesus está sobre você. Quando Jesus esteve sobre a terra, você pode pensar, é muito fácil para ele é Deus. Não, ele era homem. Quem estava em Jesus era o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus, ele está em você, ele está em mim. E quem vai fazer nós mudarmos é o poder desse Espírito. Está entendendo isso? O poder do Espírito que habita em você muda a sua vida e muda a minha vida. Então, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo que já está em você e muda. Seja transformado, porque o Senhor te dá a capacidade que está em você. Dá uma chora, aplaude Jesus em nome de Jesus. Domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo.